amores, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que Jesus já fez? Bora? Bom dia, Lila Maria. Deus te abençoa. Bom dia, Grazi. Bom dia, Railemos. Deus abençoe a vida de vocês, meninas. Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Bom dia, Rayane. Bom dia, Claudiane. Bom dia, Ana. Isabel. Deus abençoe a vida de vocês. Lila Maria. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema pouco abordado, mas que precisa ser falado mais vezes, sabe? Que é um sentimento que nasce no nosso coração. E não vou dizer que... Alguns vão falar assim, Raira, mas eu não tenho. Mas eu tenho aprendido tanto sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre inveja. Inveja. E o título que eu coloquei é assim, ó. Quando a sua vitória desperta a inveja de quem deveria te apoiar. E aí tem algumas frases que eu coloquei pra gente trabalhar no dia de hoje. Bom dia, linda. Bom dia, Rose, Karine, Renatinha. Deus abençoe vocês. Nós vamos falar do cenário pós Davi vencer Golias. O que acontece na vida de Davi e na vida de Saul? Nós vamos entrar em um contexto e vamos falar sobre a inveja, sabe? E aqui eu coloquei esse tema porque Saul era a pessoa que deveria apoiar Davi e ele é o primeiro a se levantar contra. Então, quando a sua vitória desperta inveja de quem deveria te apoiar. E aí nós vamos fazer vice-versa. Você pode ser tanto a pessoa que venceu a batalha, quanto a pessoa que acabou de ver alguém vencendo uma batalha. E nós vamos tratar pontos chaves do que faz um coração ele ter inveja. O que será que um coração... o que acontece com o coração quando ele cria a inveja? E aí eu coloquei uma outra frase que eu queria que vocês anotassem e não esquecesse dela mais, sabe? A inveja nasce quando você esquece quem é e começa a temer quem o outro está se tornando. A inveja nasce quando você esquece quem é e começa a temer quem o outro está se tornando, tá? Escreve essa frase aí, porque é algo que nós vamos falar até o final, até na hora de encerrar essa live, nós vamos tratar essa frase. É isso. Uma inveja, ela nasce quando você esquece quem é e começa a temer a quem o outro está se tornando. Escreveu? Deixa também nos comentários, sabe? Então, identidade é uma base a ser tratada para que o nosso coração não venha a ser um coração invejoso. Obrigada, Lila. Deixa eu fixar. Bom dia, Eleusa. Bom dia, Robertinha. Deus te abençoa. A inveja nasce quando você esquece quem é e começa a temer a quem o outro está se tornando. É isso. Vamos orar enquanto a nossa turminha vai entrando? Nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais um dia e pedir para que Ele fale ao nosso coração. Amém? Se você pode aí da sua casa, do trabalho, não sei onde você está, se você pode fechar os seus olhos, fecha seus olhos, incline sua cabeça e fala, Pai, eu quero te ouvir nessa manhã. Com toda a sinceridade do seu coração, peça ao Senhor a falar com você nesta manhã. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia onde as suas misericórdias, elas se renovaram sobre as nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é Deus bendito, o Rei do Universo que criaste todas as coisas dessa terra. Declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor e que somos satisfeitas por ter um Deus como o Senhor. Obrigado, Pai.
Nesta manhã, peço pela tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos aprender com a tua palavra e que ela possa transformar o nosso caráter, o nosso entendimento e quem nós somos, e fazer de nós mais parecidos com o Senhor. Pai, nesta manhã, me usa conforme a tua vontade, que o teu Espírito Santo possa nos guiar durante a leitura de 1 Samuel capítulo 18, que consigamos mesmo extrair as aplicações para o nosso dia e livra o nosso coração, Pai, de nós mesmos. Sabemos que nós somos a nossa maior dificuldade, porque reconhecer é uma dificuldade, tratar é outra e conseguir aplicar tudo que o Senhor nos pede, Pai, é mais difícil ainda. Então tenha misericórdia de nós e nos ajude a romper e a vencer. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Peço mesmo que o Senhor cuide de cada família aqui representada, de cada casa, de cada filho, de cada pessoa, Pai, que aqui está e daquelas que ainda vão chegar. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. E amém. Amém, amém, amém. A inveja nasce quando você esquece quem é e começa a temer a quem o outro está se tornando. Aqui nós vamos para 1 Samuel capítulo 18 e o contexto é pós Davi acabar de vencer Golias. Então, vou só recapitular para todo mundo ficar contextualizado e a gente partir aqui do versículo 1 do capítulo 18 em diante. Ninguém vencia a batalha contra os filisteus. Tinha um gigante que todas as manhãs atormentava e vivia afrontando o exército de Israel. Quando Davi chega no campo de batalha para saber o que está acontecendo, vão falar com ele assim, olha, tem um gigante que sai todos os dias, afronta o povo de Deus, é isso e aquilo outro, e não tem ninguém que vai enfrentá-lo. E aí Davi fala, olha, quem que é esse incircunciso para desafiar o Deus vivo? Davi sabia muito bem quem ele era, e Davi, ele tinha uma coragem que vinha, que era resultado de um relacionamento que ele tinha com o Senhor, no momento em que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, ele enfrentou leão, Davi, ele enfrentou urso, e ele não tinha problema com isso. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele, e é o que fazia ele vencer os gigantes, o urso, o leão, e ele vai com essa coragem para poder matar Golias. E é certo que ele vai vencer e vai derrubar Golias e aquela coisa toda, e vencido. Gigante vencido e derrotado. Só que pós Davi vencer o gigante Golias, Saul encheu seu coração de inveja. Porque nós vamos ver no capítulo 18 que as pessoas vão começar a proclamar e a declarar que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E quando aquilo foi enchendo o coração de Saul, ele teve inveja de Davi e ele quis matar Davi, porque ele falou assim, olha, agora só falta ele ter o trono também, né? Só que Saul não tinha entendido, ou talvez ele não permitiu que entrasse no coração dele, que Davi estava do mesmo lado que ele. E que ele não precisava ter essa inveja de Davi se ele soubesse quem ele era. Se ele soubesse a mão de Deus que já havia operado na vida dele e tudo mais. Só que Saul enche o seu coração de inveja. E nós precisamos tomar cuidado com esses momentos, quando nós vemos outras pessoas sendo elogiadas na nossa frente, quando a gente vê pessoas se destacando e despontando em trabalhos que Deus confiou a elas. É igual a guerra que há entre igrejas, né? Eu falo que o povo cristão, eu vou falar assim, cristão protestante, cristão evangélico, é um dos povos mais difíceis de de você lidar. Porque é um povo que parece que, embora lê a palavra,
não se desperta para chegar ao lugar que Deus quer que a igreja fique. É uma igreja que cresce invejosa, é uma igreja que cresce esperando a queda do outro, é uma igreja que às vezes vai se alegrar em saber que o pastor da igreja tal acabou caindo num pecado, ou o profeta, o evangelista, sei lá quem, mas dispor o pecado do irmão e vai falar assim, ah, tá vendo? Eu sabia que aquela igreja não era aquilo tudo. Então, esses casos mostram o quão invejoso é o coração do ser humano e que nós precisamos tomar cuidado. Porque o que há dentro de nós é uma natureza caída. E se nós estamos fora de Cristo, nós não temos nada de bom para exalar. Nada de bom para poder exalar. E tudo vai partir, gente, de uma identidade bem firmada em Cristo, de um relacionamento e uma intimidade com Ele. Porque quando Cristo vem e nos lava com seu sangue e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nós passamos a exalar do fruto que é do Espírito. E o fruto do Espírito não contém inveja, não contém, igual eu tô vendo que a Val tá colocando aí, ciúme, não contém ciúme, né? A palavra vai dizer que o amor, ele não é ciumento, ele não é invejoso. Pedindo a Deus para tratar isso em mim. Você vai precisar escolher, Val, escolher mesmo, porque isso pode ser parte de uma insegurança, entende? Quando, igual por exemplo, eu tenho várias amigas e cada amiga, ela é especial para mim à sua maneira. E eu não vejo problema de a amizade A estar com a amizade B e eu de fora, porque eu sei como é a minha amizade com cada uma das duas. E se elas estão juntas, não tem problema algum, porque ou é alguma coisa que elas vão resolver juntas, ou é um segredo entre elas que elas não querem compartilhar, mas isso não muda a amizade que eu tenho nem com A e nem com B. Entende? E isso você precisa escolher e ser segura da pessoa que você é e representa na vida de cada uma de vocês. Sabe? Tipo, eu sei quem eu sou, eu sei o tipo de amizade que eu tenho com a Aline, eu sei a amizade que eu tenho com a Rafaela, e eu sei quem eu sou na vida delas, eu sei o tanto que eu represento pra elas. E por isso, eu não preciso ter uma inveja de um relacionamento que ela vai ter com outro. Entende? Ciúme em casamento. O ciúme em casamento vai ser parte de uma insegurança. Eu falo, Raira, como não ter o ciúme dentro do casamento? Eu acho que cuidado, zelo é diferente de ciúme, tá? Eu não vejo, o ciúme ele acaba sendo um pouco mais doentio, ele começa a mirabolar coisas às vezes que não vai existir, né? E é diferente de você ter zelo, igual, por exemplo, se meu marido fala, eu tenho 2 amizades e vou sair com essas amizades, eu falo assim, mas você não vai mesmo, de jeito nenhum. E não é ciúme, é cuidado e zelo, porque eu acho que homem e mulher não tem que ter amizade. Ainda mais se o homem é casado, se a mulher é casada. Pra mim, piora a situação de homem que fala assim, fulano de tal é minha amiga. Vai ser amiga lá longe. Aqui você não vai ser amiga, não. Por quê? Pra mim isso é zelo, não é ciúme, sabe? Mas igual, por exemplo, se o meu marido, ele chega em um ambiente e ele dá um abraço numa mulher, ele cumprimenta uma mulher, aperta a mão dela ou tá batendo um papo com ela, pra mim isso indifere. Por quê? Porque eu sei quem eu sou e se eu casei com essa pessoa, significa que eu confio nela. Significa que ela representa muito pra mim, que eu escolhi entregar o meu coração pra aquela pessoa. E eu entendo que aquela pessoa não vai me trair. A palavra de Deus diz que todo mundo é bom até que se prove o contrário. Todo mundo merece uma chance até aquela pessoa pisar na bola. Se eu tiver algum motivo para poder ter ciúme, aí o negócio ficou feio no relacionamento. Porque, entende? Como que eu vou confiar? Como que eu vou ter um relacionamento em alguém que eu não confio? E se eu confio, pra mim, não precisa do ciúme, entende? Eu acho que o ciúme, ele é bem diferente do sentimento de inveja. Porque a inveja, ela é você querer o que o outro tem. É você ficar incomodado com o lugar que o outro ocupa, com o que o outro carrega ou quem o outro está se tornando.
né? E eu achei uma coisa muito pertinente, estava escutando um rabino falar e outro dia ele estava explicando sobre a questão da inveja. E ele fala assim, olha, todo coração é invejoso, todo coração. Por quê? É um sentimento carnal, é um sentimento que provém da nossa natureza caída. Supondo que você chega em um ambiente e tá todo mundo bem arrumado. Se as pessoas começam a falar, nossa, Ana, você está bem arrumada demais, amei seu vestido. Se vira para a Isabela e fala, Isabela, eu amei o seu tênis, o seu colar é maravilhoso. Nossa, Júlia, você está esplendorosa e você é a única pessoa a não ser elogiada naquele espaço. É normal do seu coração ficar com uma inveja do porquê que a minha roupa não tá chamando atenção, por que que os meus colares não são tão bonitos, e aquela coisa toda que vai começar a criar em você pensamentos de comparação. E se você começa a criar pensamentos de comparação, é melhor você cortar nesse momento. Porque a comparação, ela vai te levar a alimentar a inveja. Entende? Sabe, se você começa a alimentar a comparação, nossa, é verdade, a roupa da fulana, o sapato da ciclana, os brincos e os colares, se você entra num ponto de comparação, em algum momento você pode estar nutrindo um sentimento de inveja, que é, eu queria estar no lugar daquela pessoa. Só que se você sabe quem você é, não tem problema nenhum o outro ser elogiado e você não. Ainda que todo mundo seja elogiado e você não, você precisa saber quem você é. Uma das coisas que eu ensino na mentoria é você tratar o seu eu, é tratar quem você é. E isso tá bem firmado dentro de você, porque quando acontecem situações desse tipo, não tem problema nenhum, porque você sabe quem você é, uma roupa não vai te definir, um sapato muito menos brinco, colares e algumas coisas, entende? Se você tem uma identidade bem tratada em Cristo, você já não vai dar mais vazão e nem vai alimentar um sentimento de inveja. E esse rabino, ele estava contando que, além da inveja ser um sentimento carnal e ela está enraizada na nossa natureza caída, ele fala o seguinte, os únicos âmbitos que você não vai ver inveja é entre pai e filho, filho e pai, e mestre e discípulo. Ele fala isso. Não existe ciúme entre um pai e uma mãe, um pai, mãe com o seu filho, e nem entre o mestre e seu discípulo, sabe? Igual, por exemplo, supondo que eu vejo vocês que são discípulos meus, despontando, destacando e fazendo live, tendo live com 50 pessoas, não gera um sentimento de inveja em mim. Por quê? Olha, são os meus discípulos, né? É como se eu tivesse mérito também naquilo que vocês estão fazendo. Mas ele diz que quando é contrário, existe o sentimento de inveja. Se eu abro amanhã uma live de uma pessoa conhecida, que não é discípulo meu, que tá com uma live lá devocional com 100 pessoas, o meu coração vai ter inveja daquela pessoa. Ele diz isso, que o sentimento de inveja, ele não vem por mestre e discípulo, nem pai entre seus filhos. Ele fala que vai ter alguns casos à parte entre pai e mãe, que vai ter inveja da sua filha, do seu filho, mas esses são casos à parte. Mas que entre mestre e discípulo não tem, e entre pai e filho também não. Eu achei isso muito interessante, e ali eu comecei a avaliar o meu coração. E eu vi que fazia muito sentido. Por quê? É normal. Se eu vejo um discípulo meu destacando em alguma coisa, é como se aquilo ali, olha, massageasse o meu ego. Do tipo, eu tenho parte também. Eu achei tão pertinente, mas se não vem de um âmbito de não ser o seu discípulo, não ser o seu filho, você vai falar assim, tá, não tô gostando muito. Primeiro vem um sentimento de não tô gostando. Aí você fala, nossa, mas que Deus abençoe, vai, flui mesmo. Só que é diferente. É diferente. É lógico que tem amigos que são amigos e são irmãos. E não tem sentimento de inveja mesmo. Mas desde que aquilo tá ali dentro do seu ciclo de convivência. Se você vou pegar uma mãe.
Uma mãe que tem um filho de 7 anos e ali vocês estão dentro da igreja. E na igreja vai ter uma competição de Bíblia. E aí o seu filho não decorou o Salmo 91 todo. E chega uma criança com o Salmo 91 inteiro decorado. Será que não vai vir uma pitada de inveja do tipo, por que esse menino está conseguindo tudo isso? Consegue me entender? Eu estou sendo clara? De o porquê não é o meu filho que decorou o Salmo todo, completo. Quem aqui, eu não sou mãe ainda, mas quem aqui é mãe e não gostaria de ver o filho contracenando no papel principal de um filme, de um teatro? A gente não quer essa questão de meu filho tem que ser o primeiro. Eu queria muito que meu filho fosse o destaque. Sabe, na apresentação do Dia das Mães, você quer que seu filho dance direitinho, que ele faça coreografia direitinha. E quando você vê um outro destacando que não é seu filho, automaticamente esse sentimento que vem no nosso coração é um sentimento de inveja. É um sentimento de, eu queria tanto que fosse meu filho. Tá vendo que aí começa a comparação? Alguém que tá contracenando muito bem e esse alguém não é o seu filho e você queria que fosse o seu. Então agora você tem com quem comparar. E essa comparação vai nascer uma inveja. E é daí que eu quero hoje ensinar, tanto para vocês quanto para o meu coração, que nós não podemos nutrir sentimento de comparação, porque ele vai te levar a um poço de inveja. Então, quando você vê alguém apresentando melhor que o seu filho, alguém fazendo algo melhor do que você, se eu abro amanhã o Instagram e vejo alguém fazendo uma live devocional com 150 pessoas, eu não posso ir para uma linha de comparação. E se o meu coração vai, eu preciso cortar naquele momento e dizer, Deus tem um propósito específico para aquela pessoa. Não, o filho daquela pessoa, ele contracena muito bem, muito melhor do que o meu filho. E ali você já corta aquele sentimento e você diz, mas o meu filho é bom em outras coisas. Porque você sabe quem seu filho é, você sabe quem você é, e ali você não vai alimentar um sentimento de inveja, tá? Isso é muito importante. E foi daí que eu parti o ponto dessa frase. A inveja, ela vai nascer quando nós esquecemos quem somos e passamos a temer a quem o outro está se tornando, a quem o outro, o que o outro está fazendo, e assim vai sucessivamente, tá? Vamos lá, ler o versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 18. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. Jonatas é filho de Saul. E agora, então, depois da batalha, cria-se essa amizade entre Davi e Jonatas. Nós finalizamos o capítulo 17 falando que Cadê? Saul estava querendo saber quem que era o jovenzinho Davi, né? E aí eles falam que é filho de Jessé, filho lá, Jessé que morava em Belém. Versículo 2. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, que agradou tanto o povo como os oficiais de Saul. Versículo 5, se você quiser grifar, grifa. Davi cumpria com êxito todas as funções que Saul solicitava para ele. E isso é muito interessante, nós vamos voltar um pouquinho lá em Caim e Abel. Deus tem algo reservado para cada um de nós.
e cada um no seu departamento. Não adianta você pegar armadura, bagagem, qualquer coisa que seja do outro que não seja seu. Olha para os seus dons, olha para os seus talentos e queira executar com amor e com zelo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Davi está cumprindo com êxito tudo. Tudo que ordenava para ele está cumprindo com êxito. Lá no cenário em Gênesis, quando Caim vai matar Abel, fala que Caim e Abel apresentou as suas ofertas. Só que Abel apresentou o melhor das suas ovelhas e Caim, na hora que ele foi apresentado o fruto da terra, ele tira do que tinha sobrado. E a Bíblia fala que Deus agradou mais da oferta de Abel do que a oferta de Caim. E por isso ele mata o seu irmão Abel. Um sentimento de comparação alimentado sufocou o coração de Caim. E por isso ele fez o que fez com Abel. Naquele momento em que ele mata o seu irmão, Deus aparece para ele e fala assim: Caim, cadê o seu irmão? Ele vai falar: olha, eu sou lá o guardador do meu irmão, não sei onde ele tá, não. E Deus vai falar: por que, Caim, você fez isso com seu irmão? Por algum acaso, se você tivesse me apresentado o melhor dos seus frutos, o melhor da sua colheita, não teria eu também aceitado a sua oferta? E isso mostra que Deus ele está atento a cada um de nós e cada um vai apresentar uma oferta diferente ao Senhor. Às vezes vamos ver pessoas despontando, pessoas sendo usadas por Deus, mas quando vai olhar o preço que foi pago, a gente não pagou o mesmo preço que aquela pessoa que está sendo usada tremendamente por Deus. Tem pessoas que têm tempos e horas de secreto, por muito e muito tempo, e por isso Deus coloca no lugar que coloca. E aí nós levamos uma vida às vezes medíocre, uma vida meia boca com Deus, fazemos pouquíssimas coisas e queremos ser usados no nível de pessoas que passam horas e mais horas orando. Sabe, a Cacau ela ministrou algo no nosso coração semana passada e ela estava dizendo que Deus exige mais de nós, sabe? Deus ele quer, ele não por obrigação, mas ele espera que nós entreguemos mais a ele. Se perguntar qual que é o seu sonho espiritual, ganhar almas para Jesus, é ter meu caráter transformado, é viver os sonhos de Deus para mim ministerialmente. Cada um vai ter sonhos espirituais. E aí eu pergunto, acompanhada dessa pergunta, o que nós temos feito para ocupar esse lugar dos sonhos espirituais que temos? Se o nosso sonho é de ganhar muitas almas para Jesus, quantas horas nós temos orado para que isso aconteça e seja uma realidade na nossa vida? Quanto tempo nós temos gastado na palavra para poder ser usados como grandes pregadores da palavra de Deus? Será que a nossa entrega ela condiz com o que nós sonhamos? Escreve isso aí nos comentários. Será que a nossa entrega condiz com o que sonhamos? Davi ele não tinha muito, mas ele estava aqui cheio do Espírito Santo de Deus e ele está entregando o seu melhor. E ele tem reconhecimento diante desse melhor que ele está entregando. Porque a palavra fala assim: e Davi cumpria com êxito todas as missões. Será que temos cumprido com êxito todas as missões? Será que temos entregado o nosso melhor para Deus em todo o tempo? Ele vai receber aplausos, ele vai receber música, mas diante daquilo que ele está entregando. E às vezes o outro vai estar entregando muito mais que a gente, e nós vamos querer colocar o ponto de comparação e receber o que o outro está recebendo. Versículo 5 na parte B. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército que agradou tanto ao povo quanto ao oficial de Saul. Quando os exércitos israelitas regressou vitorioso, depois que Davi matou os gigantes, filisteus, mulheres e todas as cidades,
saíram ao encontro do rei Saul, e eles cantavam e dançavam com alegria, com tamborins e símbolo. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. Olhar para Davi com suspeita é o mesmo que a comparar aquilo que Davi fazia com a entrega que ele tinha. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. Que tristeza, olha isso aqui. E ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava sua harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul se afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo, pois todo Israel e todo Judá amava Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Ele está temendo, né? Agora, eu não falei de algo importante que eu anotei, gente, eu vou voltar aqui. Eu coloquei uma aplicação que foi o seguinte: nós vemos no início do capítulo 18 que Davi tem uma amizade agora com Jonatas, né? Jonatas, ele reconhece a graça de Deus sobre a vida de Davi e por isso ele vai fazer ali uma amizade com ele. Eles fazem uma aliança e eu vejo que isso tinha lealdade e propósito espiritual. Jonatas entrega suas vestes como símbolo de renúncia ao trono e honra ao escolhido de Deus. E coloquei aqui uma aplicação que Deus conecta propósito através de alianças espirituais. E que nós precisamos aprender a valorizar esses vínculos que Deus vai colocando na nossa vida. Pessoas que Ele vai levantar para nos apoiar ministerialmente, pessoas que vai estar ao nosso lado. E é importante a gente valorizar essas pessoas, vínculos e propósito que Deus vai conectar à nossa vida, que vai nos impulsionar a viver o nosso chamado. Muito pelo contrário de Saul, Jonatas aqui está honrando a vida de Davi pelo que ele carregava. E aí sim a gente passa para essa parte de Saul. Saul, ele vai tirar a admiração que ele tinha por Davi e vai passar agora a ter uma perseguição com ele. Corações inseguros não suporta ver Deus usando os outros. A cura da inveja começa quando você reconhece o que Deus já colocou em você. Pegou essa parte? Corações inseguros não suporta ver Deus usando os outros. Por isso nós precisamos firmar a nossa identidade em Cristo. Se a nossa identidade está nele, não tem problema, porque a gente sabe que carregamos algo especial da parte dele, que é diferente do que o outro carrega. Tá? O sentimento de inveja que Saul está sofrendo aqui faz com que esse espírito maligno ainda se apodere cada vez mais dele. E ali ele vai ficar atormentado. Então não dê inveja, não dê sentimento para inveja, não dê espaço para que ela cresça no seu coração, porque junto com a inveja vai vir espíritos malignos, espírito que não provém de Deus. Então chegou no ponto de comparação, você já anula aquilo, aniquila e lança na cruz e fala: Senhor, eu não vou dar espaço para esse sentimento dentro do meu coração. E faça a sua entrega da mesma forma que o A, o B está entregando, entregue você também. Essa semana eu vi um menininho filho de uma amiga minha, e ela falando comigo que ele sabe recitar
os Salmos 91 inteiro. E aí, se eu parasse e tivesse um filho e perguntasse assim, nossa, o meu filho não sabe ainda os Salmos 91 inteiro. Qual que é o problema? O problema seria do meu filho, que ainda não sabe o Salmo 91, ou o problema é meu, que ainda não ensinei o Salmo 91 para ele? Pega? Entende? Às vezes o filho do outro vai saber o Salmo 91 inteiro, porque do outro lado tem uma mãe, tem um pai que está ensinando a palavra para esse filho. Se meu filho não sabe, parte dessa culpa é minha, que não me posicionei para fazer algo em relação àquilo ali, tá? Vamos continuar a leitura? Versículo 17. Certo dia, Saul disse para Davi: estou pronto a lhe dar a minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo, eu vou enviá-los aos filisteus e eles mesmos os matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é minha família em Israel, para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou a tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: o rei gosta muito de você, e nós também, porque não aceita a oferta do rei de se tornar genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como um homem pobre da minha família humilde terá condição de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse. E Saul respondeu: digam a Davi que um único dote eu quero. São 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram a notícia para Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para se tornar genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu a sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como a sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam Davi, ele era bem sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Davi, ele é aqui uma pessoa fiel a Deus. E a gente vai ver a fidelidade de Deus sendo cumprida na vida de Davi. Davi tinha agora um chamado. Ele foi ungido rei. Porém, ele ainda não ocupava o trono. Nós vamos ver, eu estou lendo hoje meu devocional foi em 2 Samuel capítulo 5. E lá nós vamos ver o momento em que Davi se torna rei depois da morte de Saul. Davi vai se tornar rei com 30 anos de idade e vai reinar por 40. E ali eu vejo, Davi foi ungido com 15 e está se tornando rei com 30. 15 anos esse intervalo aí entre ser ungido e se tornar rei. 15 anos, gente. 15 anos para ele forjar seu caráter. 15 anos para ele estreitar o relacionamento dele com Deus. 15 anos para ele ser tratado em todas as áreas que ele precisava. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e estamos orando por uma causa há 2 anos, orando por uma causa há 3 anos. Ainda sem resposta, a gente murmura e fala: poxa vida, Deus ainda não cumpriu aquilo que Ele me prometeu.
nossa, Deus ainda não me deu o casamento que eu tanto sonhei, Deus ainda não me deu o filho que eu tanto queria, Deus não me deu o trabalho que eu sempre pedi para Ele, Deus não me abençoou na empresa que eu montei, e assim vai, N coisas que nós vamos falando para Deus que Ele ainda não fez na nossa vida, que a gente já queria que Ele tivesse feito. Só que a pergunta é, será que nós estamos prontos para receber aquilo que Deus um dia nos prometeu? Eu falo que, olha, eu sou uma pessoa que eu queria ter casado com 24 anos de idade. Hoje eu tenho 33. 9 anos se passaram do meu planejamento até o tempo que eu ainda não tenho a promessa de Deus se cumprida na minha vida, que é de um casamento. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse casado com 24 anos de idade, talvez hoje eu não estaria mais casada. Por conta de quê? Por falta de sabedoria, por insubmissão e por N fatores mais, né? A vida toda, eu fui criada para ser dura, eu fui criada para dar conta, para fazer e ser independente e dar jeito nas coisas. E com o tempo, Deus foi moldando meu coração e me tirando desse lugar de liderança. Talvez se eu tivesse casado com 24 anos de idade, o meu marido, até hoje talvez, não tivesse conseguido exercer o sacerdócio do lar, a liderança da casa, porque com toda certeza eu teria pegado. Hoje, se eu entro num casamento com 33 anos de idade, eu sei muito bem o meu papel dentro de um lar, eu sei que o meu papel é cuidar, o meu papel é adornar a casa, o meu papel é ser a pessoa que vai dar ali o toque feminino dentro da casa, é a pessoa que vai ser com as minhas mãos eu vou edificar o meu lar. E que meu marido, ele tem o papel de proteger, ele tem o papel de cuidar, ele tem o papel de exercer o sacerdócio sobre o lar. Hoje eu sei muito bem minha função dentro de uma casa, se eu casar hoje. E tá nas minhas mãos o papel de edificar e estruturar a minha casa. Sabe, eu sou o braço que vai adornar, que vai fofar os meus filhos, deixar eles... E meu marido vai ser o que vai colocar, as rédeas, as regras, e vai trazer tudo isso para dentro da minha casa. Então tem que ser bem estruturado e dividido. Deus tem o tempo exato de fazer cumprir cada coisa na nossa vida. Talvez se Deus te desse o filho que você tanto quer, no tempo que você espera, você vai estragar o seu filho e não vai tornar ele o profeta para essa nação, não vai tornar ele o pregador para esse tempo, o pastor que deveria ser, ou ele vai virar uma idolatria na sua vida. Porque é o filho que eu tanto esperei. Entende? Deus sabe o tempo exato em fazer cumprir cada coisa na nossa vida. E nós precisamos acalmar o nosso coração e deixar Deus tratar, sabe? Deixar Deus tratar. Eu era a pessoa que carregava a caixa, eu era a pessoa que, se precisa fazer, tem que fazer. Não tem que esperar homem para poder fazer. Hoje não. Ainda que eu dê conta, eu vou falar assim, se tiver algum homem perto, eu vou pedir, você pode carregar essa caixa para mim? Você pode trazer isso aqui para mim? Porque eu aprendi que esse não é o meu papel. Depois, de muito tempo. Entende? Hoje eu sei o meu papel dentro de um lar, eu sei o meu papel como filha, eu sei o meu papel dentro da sociedade. Mas coisas que foi tratadas no meu coração. Então, talvez você está esperando a promessa se cumprir na sua vida, tem muito tempo, mas você não permite Deus tratar o seu coração. Enquanto o coração não for tratado para receber promessa, Deus não vai te colocar no lugar que deveria. Quanto tempo se passou da saída do povo do Egito até eles entrarem na terra prometida? Quanto tempo passou? Quanto tempo passou para José se tornar governador do Egito? Existem os períodos para Deus tratar o nosso coração, o nosso caráter, para a gente executar aquilo que Ele sonhou para a gente. Eu custei para aprender e sofri muito com isso enquanto não sabia. Pois é. Deus, Ele é fiel, sabe, gente? Ele é fiel para cumprir tudo quanto Ele nos prometeu. Quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente é colocado no lugar que Ele sonhou para nós. Muito mais rápido vai se cumprir. E sabe o que vai acontecer com Davi agora?
Davi foi ungido com 15 anos de idade. Era uma idade assim máxima que estudiosos vão dizer que ele tinha. Ungido com 15 anos, ele se torna rei com 30. 15 anos ele vai passar, sabe fazendo o quê? Sofrendo perseguição de Saul. 15 anos Saul querendo matar Davi. E ele vai passar 15 anos peregrinando em terra que não é dele. 15 anos sendo forjado. 15 anos sendo um homem de verdade. É verdade, essa menina é humilde mesmo. Está escrevendo um livro. Para, Paulinho! Sobre a humildade dela, o tema é as 10 mulheres mais humildes da Terra e como ela encontrou as outras 9. Pubiça. Ai, gente. Pegar você. Gente, esse é o Paulinho, meu pastor. Ele é a pessoa mais engraçada desse mundo. Vocês têm que escutar uma pregação dele. Ai, gente. Orem pela minha conversão e para me arrepender dos meus pecados, que deveria ser evitado. Amém, meu irmão. Você precisa se posicionar. É irmão ou irmã? É posicionamento, né? Eu falo que Deus, ele nos dá uma graça capacitadora. As pessoas confundem a graça de Deus, que fica, uma graça deliberada, eu posso pecar porque existe uma graça sobre a minha vida. Não, existe uma força capacitadora dentro de você que te faz vencer o pecado. Essa é a graça de Deus, eu vejo ela dessa maneira. Uma força que nos faz vencer pecados. Vamos lá. Finalizando, nós terminamos aqui com Davi sendo muito famoso e conhecido por todo o povo, vemos a fidelidade de Deus, e Saul agora mordido por dentro. Por quê? Porque ele está vendo Deus operar todas as coisas sobre a vida de Davi. E esse é um problema, né? Quando Deus ele derrama algo sobre a nossa vida, a gente vai vencer e as nossas vitórias vai despertar a inveja no coração de quem deveria nos apoiar. Precisamos tomar cuidado para que o nosso coração não seja esse coração invejoso, que ao invés de apoiar, a gente quer derrubar o outro, tá? Amém? Assim nós vamos terminando o nosso devocional. Falamos hoje sobre inveja, sobre Deus ser fiel com Davi e colocar ele em lugares altos, mas porém Davi cumpria com aquilo que era exigido dele e ele fazia tudo com muito êxito, com muito amor, com muita graça. E Saul agora ele vai ficar enfurecido, porque a inveja nasce de um coração que não sabe quem ele é e começa a temer a quem o outro está se tornando. Que nós tenhamos esse cuidado, que venhamos vigiar e ter zelo com aquilo que Deus coloca na nossa mão, porque o que o outro está fazendo é completamente do que eu estou fazendo. Deus vai exigir algo para mim, vai exigir algo de você e é totalmente diferente. Não caia no ponto de comparação. Amém? Tem alguém que está assistindo esse devocional pela primeira vez? Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Se você é salvo, você vai escrever eu sou salvo. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e quer fazer essa oração de entrega nesta manhã, você vai escrever Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E essa é uma declaração que você reconhece que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e o sangue dele hoje te livra de uma morte eterna. Amém, Cláudia. Vou orar por você, viu? Claudiana. Vou orar por você agora, filha. Vou falar para você, Claudiana, um momento que Elias foi uma pessoa da Bíblia
viveu uma ansiedade, viveu uma crise dentro dele. E não só para Claudiana, mas também talvez para outras pessoas que estão aqui na live e sofre de ansiedade, sofre com depressão. Nós vamos chegar ainda e vamos ver a vida de Elias. Mas lá em 2 Reis, nós vamos ver a história. Cadê? 2 Reis. Cadê? 17, 2 Reis. Não, 1 Reis. 1 Reis 19. Vou dar essa tarefa pra você, tá, Claudiane? Depois você vai ler 2 Reis 19. Elias era um profeta muito usado por Deus. E ele venceu muitas coisas com o Senhor. Em um momento, ele acaba com vários profetas de Baal. E no capítulo 19, Jezabel vai mandar uma ameaça para a vida de Elias. Vai falar assim, Elias, amanhã, até meio-dia, eu vou cortar a sua cabeça e vou trazê-la aqui. E Elias, ele começa a temer aquilo que Jezabel tinha falado. E ele fica com muito medo, ele se enfia em uma caverna e ele vai se esconder ali. E ali vai passar esse momento de crise na vida de Elias. Um momento de ansiedade, tipo, essa mulher vai cortar minha cabeça e agora o que eu vou fazer? E ele vai viver tudo isso. Ali aparece um anjo do Senhor que vai alimentar Elias e vai falar assim, Elias, come isso aqui. Vai dar para ele pão e um pedaço de carne. Esse pão quentinho. Fala aqui sobre uma pedra quente, o pão ainda estava... uma pedra, o pão ainda estava quente. Deus manda o anjo alimentar Elias e depois Deus pergunta para Elias assim, no versículo 9, Elias, o que você está fazendo aqui? Quando ele pergunta o que você está fazendo aqui, não é no contexto geográfico, é no sentido de por que, Elias, você deixou que isso te atemorizasse? Por que, Elias, você caiu nesse lugar? Conta pra mim, fala pra mim. E aí 2 coisas que nós vamos aprender para reestabilizar o nosso emocional. Em momentos de crise de ansiedade, em momentos de depressão, a primeira coisa que você precisa fazer é reajustar a sua alimentação, reajustar os exercícios físicos e cuidar do seu corpo físico. Tem pessoas que falam, não consigo comer com depressão, não consigo comer com crise de ansiedade. Mas a primeira coisa que você vai ajustar, Claudiana, na sua vida é a sua alimentação e exercício físico. Você vai cuidar do seu físico antes de qualquer coisa. Segundo, você vai falar aquilo que está dentro do seu coração. Deus está instigando Elias. Me conta, Elias. Desabafa, é quase uma sessão de terapia. Fala assim, fala pra mim, Elias. O que está acontecendo? O que está te deixando tão atemorizado? E Elias vai verbalizar aquilo que atormenta ele por dentro. Então, dica para vocês que estão sofrendo por ansiedade, por depressão, primeiro passo é ajustar a sua alimentação, ajustar exercício físico, beber água, comer bem, cuidar do seu corpo físico. É o primeiro passo. E tem gente que acha que, eu tô com ansiedade, tô com depressão, deixa eu orar pela sua vida. Você tá precisando do Espírito Santo. Tem que expulsar esses demônios que estão em você. Não. Porque Deus poderia encher Elias do Espírito Santo. Deus poderia fazer Elias rodar no manto, fazer Elias falar em línguas, fazer Elias fazer um monte de coisa, mas Deus não faz isso com Elias. Primeira coisa que ele faz diante de uma crise de ansiedade, de um momento depressivo, ele vai falar assim, você precisa comer, você precisa beber, cuida do seu corpo. Então tá com ansiedade, tá com depressão, vai cuidar do seu corpo. Eu não tenho fome. Exige do seu corpo comer um pouquinho sim. Come fibra, come maçã, cenoura, suco verde, bebe bastante água, come um pouquinho de carboidrato, tem que ter gordura em todas as refeições. Se você não come gordura nas suas refeições, os nutrientes que você está absorvendo, ele não entra para o seu organismo. Então tem gente que fala assim, eu tenho que fugir de gordura. Não, você tem que fugir de gordura ruim, que é batata frita, óleo, coisa empanada, embutidos. Não, gordura boa tem que comer abacate, azeite,
semente de abóbora, semente de girassol, castanha, que mais? Nozes, tudo isso é gordura boa. Então tem que comer. Se você não tem gordura nas suas refeições, os nutrientes que você está absorvendo não entram para o seu corpo. Então, em crises de ansiedade, primeira coisa, reajustar a sua alimentação, cuidar do seu físico, fazer uma caminhada ao ar livre, colocar o pé na grama. Isso tem que fazer. Tá com crise de ansiedade? Vai dar uma volta num parque. Encontra um parque perto da sua casa, põe seu chinelinho ou seu tênis na mão e vai caminhar com o pé no chão. Caminha com o pé no chão. Olha as árvores à sua volta, os passarinhos cantando. Isso tudo vai te ajudar. E depois o segundo passo é você contar. O que tá te entristecendo? O que tá te atemorizando? Escreve. Ah, não tem ninguém para falar. Escreve, coloca para fora escrevendo. Deus, eu tô triste, eu tô ansiosa porque eu não consigo emprego, porque eu não consigo dinheiro pro casamento, porque eu não consigo criar os meus filhos. Escreve. E aí Deus vai falar assim, calma, filho, agora calma. E aí Deus vem com a brisa suave dele sobre você e você vai regularizar essa situação. Amém? Aprendi isso com um psiquiatra, tá? A psicóloga atuou hoje gratuitamente. Ai, Jesus, é isso, né, Val? E assim a gente vence, tá? Não acha que ansiedade é demônio, é depressão é demônio. Tem gente que vai falar que é demônio, não é não. É uma grande pressão sobre a vida e aí você precisa parar e recalcular sua rota. É óbvio que Satanás, ele aproveita dessa situação para lançar seta na sua mente. Aí se você come as setas do diabo, aí sim tem uma influência maligna. Mas sem isso, ansiedade e depressão não é uma doença demoníaca. Sabe? Não foi demônio que colocou, não. Tem uns casos que o povo manda uns demônios. Tem uns demônios enviados. Mas não, é uma grande pressão, é uma otimismo demais em excesso também vira ansiedade, tá? Otimismo com baixa, muito baixa, ele te paralisa. A falta do otimismo, na verdade, ela te paralisa. E o otimismo em excesso te põe em crise de ansiedade, tá? Mão no coração, fecha seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nesta manhã nós te agradecemos por esta palavra, que ela possa enraizar no nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, 60, a 100 por um. Pai, eu entrego o coração da Claudiana nas tuas mãos, tira dela, Pai, toda a ansiedade, ajuda ela nessa manhã a fazer uma caminhada, a cuidar da alimentação dela, a melhorar os quesitos da vida dela, Pai, para que o Senhor possa mesmo operar maravilhas ainda hoje na vida dela. Usa tua serva, usa tua filha com autoridade e poder. Eu oro, Pai amado, por aqueles que estão aqui, por aquelas pessoas que estão caminhando pela tua palavra, aprendendo mais, que essa palavra possa ser rema na nossa vida, ser uma palavra revelada, ser uma palavra que vai trazer luz para os nossos caminhos e mudança para o nosso caráter. Nos livra, Pai, de toda ansiedade, nos livra de todo sentimento que não provém do Senhor, de toda inveja, mas antes que a gente possa mesmo deixar o teu Espírito vir morar dentro de nós e com ele os seus frutos, Pai. Que é amor, a graça, a bondade, a temperança, a alegria, o domínio próprio, que cada um desses frutos possa mesmo exalar dentro de nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Amém e amém. Que Deus abençoe, viu? A vida de cada um de vocês. Convida alguém para estar com a gente no devocional da quarta-feira. Nós vamos continuar aqui aprendendo sobre a vida de Davi, um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, tá? É isso. Um beijo gigante no coração de vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser, tá?